Começa agora mais um encontro temático aqui no canal da Apoio e hoje nós temos a honra de receber como convidado o Dr. Michel Eide Fará, um importante médico oftalmologista que atua na Escola Paulista de Medicina como professor associado, docente livre, é orientador da pós-graduação, também é responsável pela especialização no setor de retina e vítreo e é chefe da disciplina de oftalmologia e ainda é diretor do Centro Oftalmológico São Paulo. É uma honra tê-lo aqui no canal do Apoio, Dr. Michel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos escutando a qualquer hora aí desse mundo afora, né? E é um grande prazer, né, estar aqui com vocês. Se eu puder explicar, elucidar, aconselhar em qualquer assunto pertinente à nossa área de atuação, será realmente, acredito que muito proveitoso para todos. Eu tenho certeza que será. E eu preciso comentar que quando eu revelei para pessoas próximas o meu desejo de convidá-lo para esse bate-papo, teve gente que me lançou um olhar, doutor Michel, que deu até para escutar. Tá pensando que você é a Marília Gabriela? Que você é a Oprah? Eu não me ofendi, não fiquei chateada, porque são pessoas ligadas à área da saúde e que conhecem a importância, o peso do seu nome na área da oftalmologia, mas desconheciam a sua generosidade, né? E aqui está o senhor batendo um papo aqui para passar informações, doar um pouco do seu conhecimento e também do seu tempo. E falando em tempo, já são quantos anos dedicados à oftalmologia, doutor Michel? Bem, uma coisa que é muito importante, eu acredito que seja para todos os médicos, né, se tornarem o melhor possível dentro da área em que atuam, é também se tornarem acessíveis. Nada pior que um médico bom e inacessível, né? Porque aí não adianta também, né? Tem que ser acessível, tem que estar à mão, à disposição, né? E essa acessibilidade, esse vínculo, essas pontes têm que ser construídas e facilitadas para que a gente possa, de fato, ajudar, porque o relacionamento médico-paciente é uma parceria. E a parceria precisa ser enriquecida com esse ponto, que é a acessibilidade de ambos os lados, né? Mas eu me formei em 78, né? Já tem bastante tempo, né? E acabei me formando em oftalmologia depois de 3 anos, como médico, e depois fiz mais 3 anos de especialidade na área de retina, né? São 12 anos no total de especialização, porque medicina 6 anos, oftalmologia 3 anos, retina e vítreo 3 anos, e depois aí começa a pós-graduação, com mestrado, doutorado, livre docência, e são mais de 40 anos, então, né, já nessa área médica. E o que ainda motiva... Né? Eu entrei na faculdade com 17, com 23 já era médico, então também deu tempo de fazer bastante coisa. Brilhantismo, hein? Começou cedo. E o que o mantém até hoje em atividade? O que o motiva a todos os dias ainda acordar para dar prosseguimento à sua carreira? Bem, atualmente eu tenho 66 anos, então eu acredito que com assim, a qualidade de vida aumentada, né, eu entendo que eu esteja em plena forma de atividade profissional, sem limitação, graças a Deus, nem física nem mental, né? Então, esse vigor continua igual. Na verdade, o foco muda, porque como eu acabei formando uma equipe, né, muito eficaz, tanto na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, no Departamento de Oftalmologia, no setor de retina e vítreo e em outras áreas também, e na própria clínica, né, no Centro Oftalmológico São Paulo, além de atuar como médico, atuando como administrador e estrategista, e na área da saúde, né, e na própria outras entidades ligadas, né, filantrópicas, como o Instituto da Visão, que eu fui presidente,
Então, essa diversidade de ações e focos diferentes e trabalhos em diferentes níveis, né, desde o estudante de medicina até o residente que está se especializando, até aquele que está fazendo a especialidade de retina, né? O residente se especializa em oftalmologia, o fellow se especializa em retina e vítreo. Na pós-graduação, o contato com muitos colegas brilhantes, né, na Escola Paulista, no Brasil e no exterior, tudo isso enriquece muito, né? A nossa cabeça vive cheia de ideias, né? Isso é Então, muito bom, esse contato é muito rico, né? Eu acho muito que é bom. isso que com a saúde, que graças a Deus tenho recebido, é claro que eu devo também retornar à sociedade muito o que ela me deu. E eu acho que eu estou em dívida. Eu me formei em... Eu sou egresso de escola pública. Então, eu me sinto muito em dívida, né, com a sociedade por ter investido em mim também, né? Então, sempre procuro também retribuir de uma maneira adequada, mas ainda acho que ainda falta bastante para eu dar de volta. Mas está com saúde, vai conseguir devolver, tenho certeza. E hoje eu convidei para falarmos um pouco sobre profilaxia, que, em resumo, para você que está nos assistindo, é um conjunto de procedimentos, né, e também de ações para prevenir doenças. O Covid-19 colocou a profilaxia no centro das nossas vidas e diariamente temos que seguir um protocolo profilático, né? Lavar as mãos, o álcool gel, o uso da máscara, evitar ambientes abafados, fechados, evitar aglomerações, a vacina, enfim, muito se pode fazer para evitar doenças. E aí eu pergunto, doutor Michel, a profilaxia também se aplica à oftalmologia? Ah, sim, a profilaxia se aplica em todas as áreas da oftalmologia. Um ponto que frequentemente cai nas provas, né, de oftalmologia é a prevenção da cegueira, né? E a maior parte das causas de cegueira é evitável. Claro, doenças congênitas não tratáveis até hoje existem, né? Mas muitas delas que não eram tratáveis, por exemplo, quando eu me formei, quando você me perguntou, hoje são tratáveis. Hoje a terapia genética, vários tipos de medicamentos muito avançados que tratam, mas evidentemente é muito melhor evitar do que tratar. É mais barato, mais eficaz, evita o sofrimento e o resultado é muito melhor também para a visão. Então, existem muitas doenças que podem ser tratadas profilaticamente, né? Uma delas, que é muito famosa e como causa importante de cegueira, né? E cerca de 70% dos casos de cegueira por essa doença poderiam ser evitados, é a doença nos olhos causadas por diabetes. Diabetes é uma causa importante de cegueira, infelizmente, até hoje. E não aqui apenas no Brasil, no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em que existe uma grande quantidade de obesidade mórbida e diabéticos também, mesmo lá, em que é um país desenvolvido, com medicina com acessibilidade maior, também tem muitos casos de cegueira por diabetes. São hábitos de vida inadequados, falta de controle, sedentarismo, e ainda mais nessa época da pandemia, o sedentarismo então aumentou, vários vícios de hábitos se agravaram nessa pandemia. Então, por exemplo, no caso de diabetes, com certeza a prevenção é muito eficaz. Conjuntivite também é completamente prevenível também, na sua maioria dos casos, porque no inverno nós vivemos em ambientes abafados ou fechados, então aumenta o índice de contaminação, assim como o da gripe, né? Conjuntivite também. No verão, com a frequência nas piscinas e praias também, conjuntivite exacerba.
Então, alguns cuidados têm que ser tomados com o uso de lente de contato, por exemplo, porque o uso inadequado ou abusivo da lente de contato também pode causar muitos problemas preveníveis e casos de cegueira podem ocorrer por uso inadequado de lente de contato em piscina, ceratites, úlceras de córnea, que acabam levando a um transplante de córnea, etc. Em todas as áreas da oftalmologia, com certeza, tem um ponto de prevenção que deve ser realçado. E aí eu fico curiosa pelo seguinte, porque existem muitas campanhas publicitárias que frequentemente convidam, né, as pessoas a visitarem pelo menos uma vez por ano um cardiologista, um ginecologista, um dentista. Mas eu não vejo isso muito na área da oftalmologia. Inclusive, o que eu percebo, pelo menos é uma percepção minha, é que as pessoas acabam se lembrando de um oftalmologista quando elas realmente já estão com um problema para enxergar, um problema na visão. E muitas vezes nem assim procuram um oftalmologista. Também vejo que muitos vão comprar um óculos como se estivessem comprando um anel. Chegam lá, esse aqui, serviu, vou levar. Então, eu fico pensando, será que falta política pública para uma cultura ocular, para que as pessoas valorizem mais também a consulta oftalmológica e, assim, poder cuidar melhor da sua visão? Existe política pública para isso. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, Associação Regional, tem várias associações que se preocupam com isso e que fazem um trabalho. No entanto, tem que ser feito muito mais. O que está sendo feito, realmente, a sua percepção é correta, parece pouco, porque a informação demora a chegar às pessoas e, apesar de os veículos de informação serem muito rápidos, a assimilação, o entendimento já é um outro processo. E o cumprimento ainda do que foi assimilado também é um outro processo complexo, porque é lógico que o diabético sabe que ele tem que se cuidar bem, sabe que tem que ser mantida uma glicemia perto da normalidade, com uma pequena variação em torno de 30%, por exemplo, que é uma faixa normal, porque quando a gente come aumenta a glicemia em geral, e quando a gente fica em jejum abaixa, mas tem uma certa faixa que tem que ser mantida. Sabe disso, mas não se contém, come mais, acaba ele mesmo se auto-punindo, né, de uma certa maneira, trabalhando contra ele mesmo. Então, é um boicote, auto-boicote do seu próprio conhecimento. E muitos nem sabem, realmente não têm conhecimento. Se nós pegarmos especificamente diabéticos, aproximadamente 50% dos pacientes diabéticos não sabem que são diabéticos. Então, eles não fazem nem exames, né? Quer dizer, também nós temos todos os níveis de desinformação, desde muito básica até aqueles que têm conhecimento, mas não cumprem as recomendações adequadas, né? Uma forma muito boa de se verificar, por exemplo, a visão, assim como uma analogia poderia utilizar para exemplificar, e que é bem conhecido e bem divulgado, e que nós, na oftalmologia, deveríamos divulgar muito mais, porque o teste é até mais simples. Na mulher, a palpação do seio pode detectar precocemente um câncer de mama. Isso foi muito divulgado durante muito tempo. E é uma manobra que exige que ela seja tocada por ela mesma, procure encontrar um nódulo, algo estranho, uma área mais dura, enfim, alguma anormalidade de consistência ou de volume, que então deve levá-la ao ginecologista ou mastologista, né? Na oftalmologia é mais fácil ainda, basta tampar um olho e ver se está enxergando bem. Tampa o outro olho. Sempre, olha, observe como eu faço, com a palma da mão, não entre os dedos, porque às vezes a gente vê entre os dedos, né? Principalmente pacientes idosos que têm artrose, os dedos são irregulares, as juntas grossas, ficam pequenas frestas entre os dedos, mesmo unidos.
Então, é bom sempre com a palma da mão, sem apertar o olho, né? Assim, olha, bem de lado aqui, a gente consegue perceber que um olho só está com visão. Ó, você já está tampando com a fresta, ó. Tem que ser com a mão mais elevada, ó, com a palma da mão, isso. Aí você Ah, realmente está vendo melhor. Aí faz um olho, faz o outro. E é entendi. natural que a gente perceba uma visão parecida. Não tem que Entendi. ser igual. E é justamente essa diferença, né, de visão que dá para nós essa a visão de profundidade, porque nós enxergamos, cada olho está num lugar, né, direito e esquerdo. A gente não tem aqui um olho no meio, né? Então, esse olho tem um ponto de vista dele, esse outro ponto de vista. Os dois pontos de vista, ângulos de visão diferentes, lá no cérebro é que fazem a visão de profundidade. Então, essa visão um pouquinho diferente é normal. Não só porque às vezes tem uma pequena diferença de grau, de iluminação, quando está de um lado ou do outro, mas deve ser parecido. Quando a diferença é mais importante, uma diferença mais significativa, isso tem que chamar a atenção do paciente. Mas quem testa? Quem faz isso? Que verifica E é tão simples, né? Mais fácil do que palpar o seio para procurar um nódulo. Com certeza. E aí a regularidade, eu posso fazer isso com que frequência seria assim o mais adequado? Não tem limite, você pode fazer toda hora, todo dia, toda semana, porque demora o quê? 2 segundos, né? Você Certo, faz assim, não machuca nada, não tem problema nenhum. Você está olhando em frente. Agora é bom sempre ter um ponto de referência. Por exemplo, quem mora numa casa que tem um relógio de parede, ou tem algum quadro, ou tem uma linha bem reta, ou bem vertical, horizontal para observar, ou o prédio da frente, a casa da frente, o portão da frente, criar uma referência num certo horário, com uma certa iluminação, porque há vários fatores externos que influenciam também. Mas procurar padronizar. Existe também uma tela chamada tela de Amsler, que é muito parecida com a caderno de aritmética, que é um caderno quadriculado, que tem quadriculadinho. as linhas verticais e horizontais, e é muito bom, é muito prático, não custa quase nada, é baratinho, né? E você pode ter uma folha só daquilo lá, já resolve, tampa um olho, tampa o outro, e com isso você vê se todas as linhas estão verticais, que são verticais, e as horizontais estão horizontais, não estão onduladas, não falha nenhum pedacinho, não falta pedaço, não tem mancha ou sim, ou mosquitinhos aparecendo na visão, alterações. Se for tudo limpo, reto, horizontal e vertical, está tudo bem. Então, é um padrão que deve ser seguido para a automonitorização da visão, mas sempre um olho por vez. E com Perfeito. óculos, o melhor óculos possível. Se a pessoa não precisa de óculos, não tem problema, sem óculos. Mas se a pessoa precisa, como você ou eu usamos óculos, aí sim, com óculos. Quer dizer, que é possível realmente ter comportamentos que, praticados habitualmente, vão contribuir para que eu mesma entenda melhor como é que está a minha visão. E aí eu fico me perguntando o seguinte: a frequência de uma consulta oftalmológica, eu também devo levar em conta que uma vez por ano é o mais adequado? De um modo geral, assim, para quem não Depende tem muito do grandes problema. problemas? Se o paciente ou o cliente não tem sintomas importantes e é jovem, nem precisa. Está com boa visão, fez o teste, enxerga parecido um olho com o outro, consegue ler, tem um campo de visão bom, né, periférico, não fica tropeçando, batendo nas coisas, enfim, ele não precisa ficar fazendo consulta com oftalmologista anualmente. Vai a cada 5 anos, está tudo bem. Agora, se é um paciente que tem um grau específico, aí sim, todo ano deve fazer um exame. E é um grande perigo o paciente ir na farmácia, por exemplo, ou no supermercado, ou seja lá onde for, e comprar um óculos. Por quê? Ele pode até achar o óculos parecido com o melhor possível e enxergar bem para perto. Geralmente, na farmácia, as pessoas procuram óculos, ou em outros lugares, né, óculos para perto.
Tem também para longe, mas vem com os 2 graus, dos 2 olhos, dos 2 lados igual. E geralmente a gente não tem o mesmo grau nos 2 lados. Mas o grande problema não é só usar o grau errado. Esse é um problema. Porque às vezes a pessoa está enxergando bem com óculos, mas não é o grau certo. E aquilo pode gerar dor de cabeça, pode gerar olhos vermelhos, pode gerar enxaqueca, outros distúrbios visuais. Mas o grande problema não é esse, é que não fez o exame oftalmológico. E o olho é a janela do corpo humano. Através do exame ocular, a gente vê os vasos sanguíneos do corpo humano, a gente verifica a saúde geral do paciente pelo exame do olho. É um privilégio do oftalmologista ter acesso a estruturas que nenhuma especialidade médica tem. Nós conseguimos enxergar as artérias do corpo humano e as veias do corpo humano literalmente sem nenhuma barreira. E isso demonstra para nós claramente, olha, nós podemos ver o fundo do olho e detectar um paciente diabético pelo fundo do olho. Ver o fundo do olho e dizer esse paciente tem hipertensão arterial, ou então está com outro problema cardíaco, ou um problema neurológico. Ou, enfim, praticamente existem uma infinidade de manifestações oculares das doenças sistêmicas. Então, quando nós vamos numa farmácia ou numa loja e procuramos um óculos, nós estamos deixando de fazer um exame oftalmológico, que não só é capaz de detectar problemas do corpo humano de uma forma geral, mas outros problemas do próprio olho, como aumento da pressão do olho, que leva a glaucoma, presença de catarata, que com óculos melhora numa fase da evolução da catarata, mas depois vai pagar um preço mais alto pela não detecção, e falta de orientação de uma série de coisas que poderiam ser fornecidas na consulta oftalmológica, que não vai ter sido realizada porque vai ter comprado um óculos numa loja. Perfeito. Doutor Michel, que pena o nosso tempo está terminando, porque o senhor passou tantas informações importantes e interessantes, e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão agora pensar melhor na importância de cuidar da sua visão. O senhor quer ainda passar alguma informação, palavras finais aqui para o nosso público? Bem, gostaria de agradecer essa oportunidade, salientar que o oftalmologista é tão importante na infância quanto na velhice, em todas as fases da vida. Quando uma criança, por exemplo, nasce, um recém-nascido, prematuro, tem uma doença que causa cegueira, chamada retinopatia da prematuridade, que também é um outro processo que pode ser prevenido e tem tratamento, quanto no idoso que tem a degeneração macular da retina. Todos esses tratamentos e diagnósticos são importantes durante toda a vida do indivíduo. Então, realmente nós devemos estar bem atentos. E me coloco bem à sua disposição, prazer falar com você, Márcia, e adoraria participar outras vezes e explicar mais detalhadamente por setores o que nós podemos oferecer, o que nós podemos fazer para ajudar. E já está aberto realmente aqui o canal para ter o senhor aqui de volta conosco, viu? Muito obrigado pela presença e a todos que estão nos acompanhando, também a nossa gratidão. Um abraço e até o próximo encontro. Até então. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Saúde. Obrigada.